Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Começa a campanha de conscientização contra a hepatite C, uma doença que nem sempre apresenta sintomas. Satélite vai permitir internet mais rápida e barata para os brasileiros. Serviço de inspeção municipal garante mais segurança na alimentação dos consumidores. E você vai conhecer o parque mais antigo do estado de São Paulo. E veja também. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui Antônio Prisdevide. Ele é um pesquisador da APTA, Vale do Paraíba. Se você não sabe o que é uma entidade que funciona onde é o antigo Aras Paulista, né? E tem lá todo um campo de pesquisa extraordinário que muita gente não conhece e deveria. Não saia daí, é já já. Você confere esses e outros destaques agora no Repórter Setorial. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Começamos o jornal de hoje falando de turismo regional. Nosso destino, o parque mais antigo do estado de São Paulo. Ele que possui uma das maiores florestas de araucária do Brasil. A reportagem é de Gisele Ferri. Um cenário de vasta riqueza de matas. O Parque Estadual de São Paulo, conhecido como Horto Florestal, é um local repleto de beleza natural e favorecido pela preservação. Localizado na cidade de Campos do Jordão, o espaço conta com uma área de 8.300 hectares de natureza preservada e araucárias centenárias. Quem acompanhou nossa equipe foi o gestor do parque, o geógrafo Diego Gonçalves. Uma estrutura no parque, uma programação onde as pessoas vão frequentar certas áreas e outras áreas vão ser mantidas para preservação ou para pesquisa científica. Mas a ideia é que as pessoas adentrem as áreas, vejam a mata, os bichos e reconheçam a importância. Por isso o parque tem essa função de mostrar para a sociedade o valor disso. Porque quando a gente distancia uma coisa da outra, as pessoas passam a não entender, não compreender essa importância e começam a predar, começam a haver conflitos. Que a caça é a pesca, é o fogo, é a ocupação. A forma de manejar isso, de cuidar dessa mata, é que está nos objetivos das unidades de conservação em geral, que é mudar a mentalidade das pessoas e da sociedade como um todo. Quando se fala em Horto Florestal ou Parque Estadual de Campos do Jordão, a maioria dos visitantes imaginam encontrar aqui apenas um local para passeio com a família, com restaurante, quiosques e lojinhas artesanais. Mas, na verdade, nós estamos numa unidade de preservação, onde o foco é a preservação da biodiversidade. Então esse público ele vem, às vezes, despreparado para adentrar um parque, uma unidade de conservação, de fato. Então não é o público que vem pensando em fazer uma caminhada, fazer uma trilha, que já sabe que tem uma biodiversidade, que tem mata fechada, que tem animal silvestre, que tem bicho, né? Tem cobra, que tem onça. Então às vezes é um público que vem achando que vai ser um lazer comum, e que vai consumir produtos, almoçar, passear, mas não é esse público que vem para fazer uma trilha de longa duração, ou às vezes é um público que se espanta e vem, às vezes, com calçado inapropriado, uma roupa inapropriada, porque precisa estar de tênis, uma bota própria para trilha, uma roupa leve para caminhada, e às vezes é aquele público que vai sofrer um pouquinho com isso. Mas, assim, a beleza do local, ela proporciona um atrativo para qualquer um. O que a senhora está achando do passeio? Eu estou adorando. A gente sente muita falta do verde, né? Porque em São Paulo, apesar de ter alguns parques, não é como aqui. Então, essa riqueza, o clima de agora, o friozinho, é tudo maravilhoso. Então, é uma troca, né, de energia, é fantástico. Acho que a gente tem que fazer isso com frequência. A trilha está super bonita, o parque é muito bem cuidado. Tá tudo muito bonito, bem conservado, vale a pena o passeio, é ótimo, uma delícia. Tudo maravilhoso, do começo ao fim, a trilha é linda, toda essa reserva que está à nossa disposição, que é uma riqueza que nós temos que aprender a preservar e a cuidar, isso que é uma dádiva, né? Estar perto da natureza é tudo de bom, renova as energias, as forças
E é isso que nós viemos fazer aqui. O Horto Florestal é uma unidade de conservação e proteção integral que tem como foco a preservação e a visitação do local. O parque, que hoje presta serviços ambientais, teve sua história iniciada no ano de 1941. E nós estamos exatamente no local onde iniciou a história do Horto Florestal. É isso mesmo, Diego? É isso mesmo, porque a gente está aqui próximo da serraria e essa serraria ela é muito importante historicamente para o parque. Ela é mais antiga do que a criação do parque, pertencia à propriedade anterior, que é a antiga Fazenda da Guarda. E no caso aqui era a exploração de madeira, tem o corte de madeira e o sistema florestal paulista ele viu aqui como um local importante pela grande quantidade de araucária. E a araucária, que é um pinheiro nativo, tinha uma exploração econômica muito forte, para exportação inclusive, para construção civil. Então ele viu como uma reserva de mata aqui para dar um uso para a produção. E aí aproveitou a estrutura existente. Então foi criada uma estrutura de funcionários para dar conta dessa produção madeireira que, claro, conservando a mata. Ao longo do tempo essa mentalidade se transformou e essa estrutura foi mudando da araucária, que passou a ser preservada, para o pinus. Então foi plantado muito pinus, que é uma árvore exótica de fora, né, invasora. Só que na época foi entendida como objeto para corte também, para exploração. E essa mentalidade também foi mudando e o parque foi ganhando o peso de conservacionista muito mais próximo. Atualmente, o Horto Florestal é referência de recreação especialmente para famílias que visitam a cidade. O parque conta com diversas áreas de lazer como lagos, playground, tirolesa, arvorismo, passeio de trem, viveiro de plantas, trilhas, culinária e lojas de artesanato. Reza a lenda que quem conhece o Horto sempre faz planos de voltar. Sim, já estamos marcando de ter um ponto anual da família, voltar aqui em Campos do Jordão e aqui também, né? Seja para um passeio em família, um encontro com os amigos ou até mesmo uma aventura solitária. E uma boa notícia. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis está devolvendo para a natureza muitas espécies resgatadas de contrabandos. A atitude motivou uma clínica a fazer uma ação especial. Para tentar reverter os danos causados aos animais contrabandeados, o IBAMA mantém uma clínica especializada em reabilitação na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. Debilitadas, as aves precisam reaprender a voar até que estejam capacitadas para sobreviverem na natureza e se defenderem de predadores. Antes de ganhar a liberdade, algumas etapas precisam ser cumpridas e os treinadores responsáveis pelo sucesso desse preparo estão atentos a cada cuidado. A gente chama de corredor de voo, né, onde seria a nossa atual escola de voo, né? Esses animais estão aqui. Depois de chegarem, serem tratados, examinados pelo nosso médico veterinário, eles vêm para cá para um treinamento para a sua vida livre. Aqui eles são preparados para reabilitação, são treinados para voar, né, para identificarem o seu predador também na natureza e os alimentos que eles vão encontrar lá. Dos 7.000 animais que chegam ao centro por ano, muitos sobreviveram a caçadas e estão muito feridos. Outros foram domesticados e precisam desenvolver os instintos para retornar à região de origem, mesmo que esse habitat seja em florestas de outros estados. O fundador do Instituto Vida Livre, Roger Seba, afirma que o fato das cidades estarem próximas a florestas faz com que o contato entre animais e seres humanos seja inevitável. A gente mora no país mais biodiverso do planeta e que também é um dos que tem a maior concentração de fauna do planeta. E as nossas cidades, elas ocorrem nos corações dos biomas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é a segunda maior metrópole do país, tem a maior floresta urbana do planeta. Então, muitos animais interagem com as pessoas sem que elas nem saibam. Infelizmente, nem todos os animais conseguem voltar à natureza. Muitos porque já se acostumaram com os humanos, outros pelo excesso de ferimentos. Todos os anos, cerca de 38 milhões de espécies são capturadas em seu habitat natural. Apesar da venda de animais silvestres ser proibida no Brasil, muitos ainda podem ser comprados em feiras livres ou na internet. Um comércio que movimenta mais de 7 bilhões de reais por ano. Minha gente, a Confederação Nacional da Indústria encomendou uma pesquisa ao IBOP sobre o governo Temer. Agora você vai ver os resultados. De acordo com uma pesquisa do IBOP, a popularidade do atual presidente não anda nada boa.
70% dos entrevistados dizem que o governo de Michel Temer é péssimo ou ruim. Apenas 5% consideram o governo ótimo ou bom. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Entre os dias 13 e 16 deste mês, o Instituto ouviu cerca de 2.000 pessoas em mais de 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No comparativo com a última pesquisa, feita também pelo Ibope, de março para cá, a aprovação de Temer caiu 5 pontos percentuais. E agora, mais pessoas acham que o governo está péssimo ou ruim. Alguns fatores têm influenciado diretamente para o resultado dessas pesquisas. Um deles é que o nome de Michel Temer é citado em várias relações premiadas e em denúncias de corrupção. Não só ele, como também ministros aliados. Discussões sobre a reforma trabalhista e previdenciária também causam insegurança nos brasileiros e pode ser outra causa para que os eleitores não aprovem o atual governo. Esse resultado representa o maior índice de reprovação a um governo na série histórica de pesquisa CNI-Ibope, iniciada no governo de José Sarney em março de 86. Depois de 1 ano e meio registrando queda na demanda de passageiros em voos domésticos, as empresas aéreas alcançaram um aumento de 1,6%. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou dados que apontam uma frequência maior dos passageiros em voos domésticos. Depois de 1 ano e meio de queda no indicador, quase 7 milhões de passageiros foram transportados em junho deste ano, o que resultou em um aumento de 1,6%. A empresa aérea Gol, com 36% do mercado, e a Latam, com 32%, continuam liderando o mercado doméstico. A ANAC afirmou que a Latam registrou uma queda de 8,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a Avianca teve 15% de aumento, o que representa a maior variação positiva entre as 4 principais empresas aéreas. Apesar da crise, o mercado internacional mantém o 9º mês seguido de alta na demanda de passageiros, com quase 15%. A oferta cresceu 12,5%. A maior parcela desse mercado é da Latam, com 78,7% de participação, enquanto a Azul teve 12,2% e a Gol 8,6%. No Repórter Setorial, o comentário do dia. Amigos, com tantas notícias e situações impactando o noticiário, passou meio que batida aí o nosso comentário sobre essa história do governo tentar mais uma vez acabar com esses faturamentos cartorários, aquela carimbação desnecessária, né? Por decreto publicado no Diário Oficial, o governo diz que não há necessidade de autenticações e reconhecimento de firma em documentos endereçados às repartições públicas. Só que o lobby cartorário é muito forte, sempre dá um jeitinho para uma brecha aqui e acolá. Já foi levantado, por exemplo, que o mesmo decreto abre a possibilidade do carimbo voltar. Diz lá, salvo quando houver necessidade de confrontação e que haja necessidade de provar a autenticidade do documento. Como se trata de uma avaliação subjetiva, é lógico que os interessados vão sempre dizer que aquele documento está sob expiação, necessitando do tal do carimbo. É por aí que a banda toca. Já se tentou isso uma vez com Hélio Beltrão, desburocratizando os documentos, na época do governo militar, do governo Figueiredo. Mas os cartórios sempre dão um jeitinho do carimbo voltar. E o pior, esses carimbos nem sempre são tão sinceros como deveriam ser. Continua o dilema sobre a presidência do PSDB. Mesmo depois do ministro Marco Aurélio autorizar o retorno de Aécio ao Senado, o parlamentar continua afastado da presidência do partido.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o senador Aécio Neves vai se afastar definitivamente da presidência do PSDB, mas não marcou data para isso acontecer. Com o afastamento de Aécio, Tasso Gereissati, que até então está na presidência temporária da legenda, é quem vai continuar à frente dos tucanos. Aécio ficou longe das atividades parlamentares por pouco mais de um mês, por decisão do Supremo Tribunal Federal, depois de ter conversas gravadas pelo empresário Joesley Batista. Quando veio a público a gravação envolvendo Aécio, o hoje presidente temporário do PSDB criticou duramente as delações. Não sei se existe algum mecanismo jurídico, mas pelo menos oficialmente, se peça, se coloque diante do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, seja do que lá o que for, uma colocação dessa casa, da Câmara Federal, enfim, de todos os poderes instituídos, que seja definitivamente colocado a público, que deixem de acontecer esses vazamentos criminosos, que são criminosos porque derrubam a reputação de um homem público. Após o afastamento, o ministro Marco Aurélio de Mello autorizou o retorno do senador ao cargo. Desde então, há especulações sobre o retorno de Aécio também à presidência do partido. Produtores de Pindamonhangaba podem receber selo de inspeção que garante a venda em comércio da cidade. Os detalhes você confere no próximo bloco.